Salmo 37. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele o fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes de forma alguma para fazer o mal. Porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. O ímpio maquina contra o justo e contra ele range os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Os ímpios puxaram da espada e armaram o arco para derribarem o pobre e necessitado e para matarem os de reta conduta. Porém, a sua espada lhes entrará no coração e os seus arcos se quebrarão. Vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor conhece os dias dos retos, e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome se fartarão. Mas os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros. Desaparecerão e em fumaça se desfarão. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra, e aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desarraigados. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente a mendigar o pão. Compadece-se sempre e empresta, e a sua semente é abençoada. Aparta-te do mal e faze o bem, e terás morada para sempre. Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a semente dos ímpios será desarraigada. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A boca do justo fala a sabedoria, a sua língua fala do juízo. A lei do seu Deus está em seu coração. Os seus passos não resvalarão. O ímpio espreita ao justo e procura matá-lo. O Senhor não o deixará em suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e te exaltará para herdares a terra. Tu o verás quando os ímpios forem desarraigados. Vi o ímpio com grande poder espalhar-se como a árvore verde na terra natal. Mas passou e já não aparece. Procurei-o, mas não se pôde encontrar. Nota o homem sincero e considera o reto, porque o fim desse homem é a paz. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos, e as relíquias dos ímpios serão destruídas. Mas a salvação dos justos vem do Senhor.
Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. E o Senhor os ajudará e os livrará. Ele os livrará dos ímpios e os salvará, porquanto confiam nele. A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, aqui quem vos fala é a pastora Geise, que coopera na sede da Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo, na cidade do Gama, Distrito Federal. Eu quero agradecer a Deus por mais um dia e pelo privilégio que me tem dado de conversarmos uma porção de sua palavra. Eu agradeço aos meus pastores, pastora Luíde, pastor Gedeon Júnior, idealizador deste lindo projeto, por esta oportunidade. E em continuidade, vamos no Salmo 37, a partir do versículo 12. Ontem nós vimos que o Senhor, Ele é um Senhor confiável. Por isso Ele pode nos dizer: olha, não se aborreça por causa dos homens ruins. Confie em mim, agrada-te de mim, entregue o seu caminho a mim, confie em mim, porque eu vou agir, e descanse em mim. Ele é um Deus confiável. E uma vez que é um Deus confiável, não devemos nos indignar. E já que Deus compreende a nossa situação, nós não devemos temer. Veja o que diz o Salmo 37, versículo 12, diz assim, olha: os ímpios tramam contra os justos e rosnam contra ele. Versículo 13, o Senhor, porém, ri dos ímpios, pois sabe que o dia deles está chegando. Versículo 14, os ímpios desembanham a espada e preparam um arco para abater o necessitado e o pobre, para matar os que andam na retidão. Versículo 15, mas as suas espadas irão atravessar-lhes o coração e os seus arcos serão quebrados. Os perversos, conforme lemos na palavra, eles tramam contra os pobres e necessitados. Eles agem como animais selvagens prestes a devorá-los. E o verbo abater, que é dito aqui no versículo 14, refere-se a matar um animal para consumi-lo, como faz um açougueiro. Mas o Senhor, diz a palavra, que o Senhor ri dos perversos, pois ele sabe que o seu julgamento está a caminho, e também que as armas dos ímpios se voltam contra ele. E no versículo 16 e 17 diz assim, olha: melhor é o pouco do justo do que a riqueza de muitos ímpios, pois o braço forte dos ímpios será quebrado, mas o Senhor sustém os justos. Deus, Ele sustenta os justos e Ele supre todas as suas necessidades. Nós vemos que assim como Jesus providenciou alimento em quantidade, com os poucos pães e peixes, o Senhor também pode fazer um pouco render muito. E no versículo 18 diz assim, olha: porque o Senhor cuida da vida dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. Em tempos de adversidade, eles ficarão decepcionados. Em dias de fome, eles desfrutarão fartura. No versículo 18, o verbo conhecer vai além da compreensão intelectual. Deus sabe o que está acontecendo. Indica que Deus está envolvido conosco e cuida de nós diariamente. Vejamos lá, em Mateus 11:6, que diz: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O Senhor se preocupa e tem cuidado das nossas vidas todos os dias. O versículo 18 deixa subentendido algo além das necessidades desta vida. E deixa eu te fazer uma pergunta. Se o castigo dos perversos vai além do sofrimento e da morte nesta vida, acaso o mesmo não se aplica às bênçãos concedidas aos justos? Não é mesmo? E aí nós vamos perceber que no versículo 20 diz assim, olha: mas os ímpios perecerão, os inimigos do Senhor murcharão com a beleza nos campos e desvanecerão como fumaça. Aqui o Senhor vai mostrando o contraste dos ímpios e dos justos,
o que vai acontecer com cada um, como vai ser o seu fim. E os ímpios, eles tomam emprestados, é o que diz o versículo 21. Os ímpios, eles tomam emprestado e não devolvem, mas os justos, eles dão com generosidade. Versículo 22, aqueles que o Senhor abençoa receberão a terra por herança, mas aqueles que ele amaldiçoa serão eliminados. Em primeiro lugar, ele os abençoou com a provisão, suprindo as necessidades diárias. E os perversos, eles podem ser bem-sucedidos por algum tempo, mas acabam tendo que fazer empréstimos para conseguir sobreviver. Os justos, por sua vez, têm tudo de que precisam e podem emprestar aos outros. Então, nós devemos entender que as bênçãos e a provisão do Senhor, elas virão. E no versículo 23 diz assim, olha, o Senhor, ele firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. E ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Deus, ele não apenas supre as necessidades, como também ele garante, ele dá proteção. Ele firma, olha, significa, ele ampara, ele estabelece. E quando os cristãos tropeçam, Deus os ergue, ajuda e recomeçam a caminhada. Porque nós sabemos que ele pode nos guardar de tropeçar. Agora, se tropeçarmos, ele nos restaura quando tropeçamos. Isso porque o Pai, ele se deleita com os seus filhos e deseja vê-los o quê? Aprender a andar. Aí a palavra do Senhor continua no versículo 25, já fui jovem, agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem os seus filhos mendigando pão. Versículo 26, ele é sempre generoso e empresta com boa vontade. Seus filhos serão abençoados. Com as bênçãos da provisão e da proteção, o Senhor abençoa o seu povo com a sua presença. Como um homem maduro e temente a Deus, Davi, ele testemunha a fidelidade do Senhor a ele e aos seus descendentes. Deus não apenas supriu todas as necessidades, mas também deu o suficiente para que Davi pudesse dividir com os outros. Então, quando oramos pedindo o pão de cada dia, o Senhor responde e também abençoa o seu povo, capacitando-o a viver em obediência. Veja no versículo 27, diz assim, ó, desvie-se do mal e faça o bem, e você terá sempre onde morar. Versículo 28, pois o Senhor ama quem pratica a justiça e não abandonará os seus fiéis, para sempre serão protegidos. Mas os descendentes dos ímpios a descendência dos ímpios será eliminada. Versículo 29, os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. O que significa? Retidão em seu caráter e justiça, em sua conduta. A bênção de Deus sobre os justos, ela tem continuidade na vida dos seus descendentes, mas os descendentes dos ímpios serão destruídos. Infelizmente, amados, o pecado dos pais que não temem ao Senhor exercem influência sobre a vida dos filhos, levando-os a desobedecer a Deus, tornando necessário que o Senhor também os discipline. Então, a importância daqueles que obedecem ao Senhor, temem ao Senhor, a transferência de conhecimento, conversar com os seus filhos sentado à mesa, andando pelo caminho, disciplinando através da palavra do Senhor, corrigindo, ensinando. Porque aí nós colocaremos se nós fizermos isso e colocarmos no coração dos nossos filhos, no coração dos nossos netos, a palavra do Senhor, a palavra do inimigo e o direcionamento do inimigo não terão lugar. Então, vamos inculcar na mente deles a palavra do Senhor, para que quando não estivermos mais nesta terra, não ocorra como ocorreu no livro de Juízes, levantando-se uma geração que
que não conhecia o Senhor, mas que seja uma geração que conheça a bênção do Senhor, que transmita a bênção do Senhor e que transfira aos seus filhos, e assim a bênção do Senhor se estenderá de geração em geração. O Senhor fala lá em Deuteronômio, será em várias gerações. Então, nós devemos exercer influência sobre os nossos filhos e não permitir que a influência negativa daqueles que não têm a bênção do Senhor hajam sobre a vida deles. E por fim, no versículo 31, desse ponto aqui que Deus abençoa o seu povo, diz assim, olha, a boca do justo profere sabedoria e a sua língua fala conforme a justiça. Ele traz no coração a lei do seu Deus e nunca pisará em falso. Versículo 31 é o segredo, irmãos. É o segredo para não se errar, né? A palavra do Senhor no coração, Deus ele abençoa os justos com a sua palavra, e a palavra de Deus no coração é segredo de uma vida de santidade. Porque a partir do versículo 32, nós vamos ver o julgamento dos perversos, porque o Senhor ele julga os perversos. Diz assim o versículo 32, olha, eu vou ler do 32 ao 40. O ímpio fica à espreita do justo, querendo matá-lo, mas o Senhor não deixa cair em suas mãos, nem permitirá que o condenem quando julgado. Espere no Senhor e siga a sua vontade, e ele o exaltará, dando-lhe a terra por herança. Quando os ímpios forem eliminados, você o verá. Viu um homem ímpio e cruel florescendo como frondosa árvore nativa, mas logo desapareceu e não mais existia. Embora eu procurasse, não pude encontrá-lo. Versículo 37, considere o íntegro, observe o justo. Há futuro para o homem de paz. Versículo 38, mas todos os rebeldes serão destruídos. Futuro para os ímpios nunca haverá. Do Senhor vem a salvação dos justos, e ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. Versículo 40, o Senhor os ajuda e os livra. Ele os livra dos ímpios e os salva, porque nele se refugiam. Existem 3 imagens usadas para ilustrar o julgamento sobre aqueles que rejeitam e se rebelam contra a sua lei. O julgamento no tribunal, a árvore e o livramento. Olha, do versículo 32 a 34 é como se estivesse no tribunal. O versículo 35 e 36, a árvore, e ela vai acabar, vai desaparecer. E o livramento para quem está no Senhor. Os perversos observam os justos e procuram encontrar algum motivo para acusá-los. Apesar da integridade de Davi e da grande sabedoria de Salomão, o sistema judiciário de Israel deixava muito a desejar, em termos de eficiência, e era fácil os ricos oprimirem os pobres e tirarem deles o pouco que possuíam. Porém, o Senhor é o juiz supremo e sabe como livrar os justos das testemunhas mentirosas e dos juízes que recebem subornos. O justo, ele é descrito como uma árvore de muitos frutos e o perverso como um arbusto ou árvore exuberante, plantada num solo nativo e em raízes que podem aprofundar-se. Não apenas a árvore morre e cai, como também não deixa vestígio algum de ter existido, quer dizer, acaba. O seu nome nunca mais é lembrado. E Deus fará o mesmo com os perversos que parecem ser bem-sucedidos, duradouros, mas estão destinados ao julgamento. O Senhor não apenas julga os ímpios, como também livra os justos de suas garras. A questão mais importante não é o que as pessoas ostentam ou possuem, mas sim o fim que elas têm. E o homem de paz, o fim dele será o quê? Segundo a palavra do Senhor, prosperidade. A descendência dos ímpios, essa é exterminada.
E alguns acreditam que se trata aqui de uma referência a gerações posteriores e que certamente pode estar incluído nessa declaração, mas sem dúvida ela descreve aqui o destino final do justo e dos ímpios. O Senhor, ele não apenas livra os justos do julgamento eterno, como também os livra dos ataques e a acusação dos perversos aqui neste mundo. E ele o faz porque nele buscam refúgio. A indignação e o medo não resistem à fé no Deus vivo. Vamos aprender o que diz o Salmo 37, a confiar no Senhor, não nos aborrecer por causa dos homens maus, mas confiar no Senhor, deleitar-se no Senhor, entregar o nosso caminho ao Senhor e descansar no Senhor. E o Senhor agirá em nosso favor. O Senhor trabalhará por nós. É o que o Senhor disse lá na grande batalha, né? O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Vamos aprender a confiar no Senhor? Vamos aceitar este convite? O convite desta manhã e desde ontem está sendo feito. Vamos confiar no Senhor? Um grande abraço. Que Deus vos abençoe. Que tenhamos um dia de vitória na presença do Senhor Jesus. A paz do Senhor.